E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast do final de semana, estreia de Campeonato Brasileiro, rodada inaugural da Série A do Campeonato Brasileiro. Muita expectativa, muita ansiedade. Primeira rodada, gente. Primeira rodada, então assim, a gente obviamente assiste os programas esportivos, vários canais esportivos. A gente fez aqui também a nossa, né? A nossa expectativa, a nossa prévia, quem que a gente acha que vai ser campeão, quem a gente acha que vai brigar contra o rebaixamento. Eu, por exemplo, não fiz a audácia, né, de tentar colocar equipes que serão rebaixadas. Eu coloquei equipes que vão brigar contra o rebaixamento, né? Eu acho muita maldade e assim, tem muita coisa pela frente, né? Tem muito campeonato pela frente, tem equipes que vão jogar várias competições. Então, é complicado assim. A gente obviamente coloca algumas equipes num pacote de equipes que podem brigar para não cair, né? Podem brigar para não cair. E dentre as equipes, algumas já iniciaram com resultado negativo, como é o caso do São Paulo, né? A gente vai ouvir a coletiva do técnico Rogério Ceni, São Paulo que perdeu para o Botafogo, teve chance de ganhar, mas teve chance de perder por mais também, né? Então a gente não pode fazer apenas um recorte. O Rogério Ceni vai ressaltar várias vezes que mereceu sair vencedor e a frustração, enfim, né? Enfim, toma dois gols da forma como tomou. A defesa do São Paulo deixa muito espaço para esse tipo de jogo aéreo, né? E acabou sendo punido. Se não é de hoje, teve tempo para treinar. Então, essa leitura, ela, eu acho que eu não digo que ela é rasa, mas ela é um pouco, cara, ela é um pouco pobre, ela é um pouco conformista, eu não sei. Eu não sei, cara, assim, se, a gente vai ouvir o Rogério Ceni, depois a gente vai falando à medida que o Rogério Ceni vai comentando a sua visão sobre o jogo, tá? Então, antes de mais nada, né, antes de iniciarmos aqui, antes de a gente ouvir, né, a coletiva do Rogério Ceni, a gente vai passar, obviamente, a gente vai fazer um giro pela rodada esportiva e a gente também vai passar por algumas notícias, tá? Vamos primeiro. Bom, tá aqui, né, a tabela, os jogos do dia, né? Os jogos da rodada, os jogos de sábado, mas antes de falar dos jogos e da formação, da conformação da tabela de momento, né? Vamos primeiro para as notícias. Então, deixando os créditos aqui ao Globoesporte.com, site do GE, onde a gente vai passar pela tabela, pontuação das equipes de momento. Vamos às notícias também do GE, tá? Também do GE, o Botafogo que venceu o São Paulo no Newton Santos. Botafogo, o Newton Santos estreando gramado novo, gramado artificial, né? Já é mais uma arena com esse gramado artificial. A gente tem a Arena da Baixada, a gente tem Allianz Parque, agora tem Engenhão. A Arena MRV do Galo não vai ser, né? Não vai ser, mas imagino que com o passar do tempo a Arena MRV também adote o gramado sintético, tá? Isso aqui é apenas um palpite meu, não é projeção nem nada, é um palpite, né? Porque a gente começa a ver vários vídeos, né, da nova Arena do Galo, aliás, belíssima arena, né? O formato da Arena MRV ela lembra muito o do Allianz Parque, né? É uma formação que, tipo de, cara, eu não sei, uma cúpula, né? Poucos espaços abertos e isso confina o som ali dentro do estádio e vira um caldeirão, né? Eu não sei se é, é, não sei detalhes técnicos do projeto arquitetônico, mas lembra muito, né? E o estádio, a Arena MRV foi projetada para isso, né? Então, muito legal. Mas assim, vamos falar de uns técnicos. Eu só estou fazendo essa ressalva porque a Arena MRV é belíssima. Se você não viu nenhum vídeo, faço o convite aqui a visitar um canal, tá? Canal do André Hernan, ele entra na arena, consegue ver o gramado de perto, né? Ali é uma grama que nem foi plantada, né? Ela foi semeada, né? Então ela cresceu ali, ela não colocaram aquele tapete de grama, né? Mas a ideia da Arena MRV é ser uma arena de eventos, como é vários estádios no país. Então, cara, você sem uma arena de eventos, dependendo da quantidade de eventos para você se pagar, eu imagino que à medida que vão aumentando, aqui tem a concorrência ali com o Mineirão também, né? Mas
em virtude de algumas arenas, assim, não sei quem vai gerir, se for uma empresa profissional como tem o Palmeiras, que tem uma empresa gestora, pode acontecer vários eventos e a troca do gramado ela é natural, justamente porque castiga muito o gramado. Esse foi um dos motivos pelos quais o Palmeiras adotou o gramado sintético. Tá só fazendo um parênteses, vamos voltar agora para o Botafogo. E John Textor, né, venceu o São Paulo. Textor afirma contato com agente de Rames Rodrigues, mas diz tem que querer jogar no Botafogo. Então aqui o dono da SAF do Botafogo, né, o John Textor, cara, eu acho legal você. John Textor, o ano passado, ele virou um grande personagem, né? Virou um ídolo da torcida, comprou o clube, balançou o bandeirão, né? Só que esse ano ele deu uma sumidinha, inclusive deletou rede social, né? Inclusive deletou rede social. Esse tipo de discurso que o Textor faz, eu acho muito ruim, cara. Eu acho muito ruim. Assim, se ele quer ser um personagem, se ele quer ser, cara, uma celebridade, como ele fez no ano passado, e ele aparece, ele dá a cara, só que ele vai ouvir xingamento pra caraca. Se ele tá ok com isso, cara, personifica o personagem e vai embora. Só que aí não adianta assumir quando o time não tá legal, né? Dar a sumida, ficar chateado com o torcedor, apaga a rede social. Cara, o que que você quer então, né? Só quando as coisas estão boas você quer aparecer, quer dar a cara a tapa. Isso é postura comum de dirigente. Mas eu acho que assim, fazer esse tipo de discurso em relação a Rames Rodrigues cara, é vender ilusão pro torcedor, sabe? Você apresenta um negócio pro torcedor que ele começa a acreditar, ele começa a achar que é possível. Não tô dizendo que é impossível o Rames Rodrigues jogar no Botafogo, não é isso, gente. Só que, cara, você faz esse anúncio desse nome, desse peso, o torcedor já começa a se iludir. Eu acho que não é o momento do Textor ficar falando sobre isso. Repito, se ele quer ser o personagem que ele foi no passado, né? De ficar aparecendo, de ficar dando entrevista, né? De, enfim, ouvir xingamento de torcedor, balançar o bandeirão, que seja esse personagem. Agora depois não reclama que o torcedor é muito corneta, né? Ah, não dá deletar a rede social porque é um ambiente muito tóxico. Eu acho que assim, se ele quer jogar para a galera, ele tem que estar disposto a ouvir. Né? Ele também tem que estar de coração aberto, né? De peito aberto e o coração cheio de amor para dar. Enfim, né? Falar que tem que querer jogar no Botafogo. Eu não, cara, esses nomes aqui eu não. Eu acho que o Ramos Rodrigues hoje, ele já tá no momento em que ele poderia voltar para América do Sul, né? Ele já não faz parte do alto pelotão, né? Do alto escalão de melhores jogadores europeus que atuam no mercado europeu, né? Eu acho que ele já está no momento de começar a pensar em voltar na América do Sul, não tenho dúvida disso. Agora, daí até chegar aí, assim, eu tenho minhas dúvidas se o Rames Rodrigues seria um cara que chegaria como o Luis Soares, por exemplo. Chegaria para fazer a diferença, para brigar, né? Para ser lutador. Nunca vi esse espírito no Rames Rodrigues, para ser sincero, tá? De verdade, assim, acho ele. Sempre achei ele bom jogador, um cara muito técnico. Fez uma belíssima Copa em 2014, né, se eu não me engano. E aí que ele apareceu pro mundo, foi pro Real Madrid, né? Explodiu de fato, né, no mercado europeu. Só que eu nunca vi ele sendo um jogador, sabe, de vontade, de pegada. Se você pensa no Vidal, o Vidal obviamente não tá jogando bem no Flamengo, mas quando você pensa em Vidal, você automaticamente pensa, cara, o Vidal é um cara chato, brigador, é um cara que, meu, vai lutar por todas as bolas. O Soares também, você tem esse perfil assim, do que você já via dele na Europa e de própria seleção uruguaia. O Marcelo, indiscutivelmente, um monstro da bola, sempre brigando para conquistar mais títulos pelo Real Madrid, um cara muito brigador. Mas o Rames, ele passa uma imagem tipo de um De Bruyne para mim. É um cara, o De Bruyne é muito melhor que o Rames Rodrigues. Eu tô falando assim, da postura, do perfil de jogador. Não tô falando que é um cara acomodado, não é isso. É um cara assim, mais quietão, mais na dele. Você não vê um espírito de um cara que vai pro embate, que vai pra dividida. Você vê um cara assim, que num lance do jogo ele pode matar o jogo. Ele pode definir tudo, ele pode decidir tudo. Mas é um cara mais um perfil que você não olha e fala, cara, é um cara brigador, ele tá vindo aqui pra engolir a bola, né? Não é bem esse perfil do Rames Rodrigues. Então, eu não sei se, cara, em que momento da carreira que ele tá, se ele também. Eu imagino que assim, você chegar no mercado brasileiro
e olhar o Suárez, o que ele tá jogando, de repente nem o que ele tá jogando, mas o que ele tá se dedicando, né? O Marcelo também. E aí olha pro Flamengo, o Vidal, talvez seja um ambiente propício para ele. Cara, eu quero fazer uma parada diferente também. Se esses caras estão estourando, eu também quero estourar. Ele é um cara que é diferente. Ele teria ele entregaria um padrão, uma qualidade técnica acima da média. Isso não tem dúvida. Agora que eu falei, eu não vejo nele um cara assim brigador, sabe? Um cara que vai entrar com sangue no olho, vai entrar para ser um cara decisivo, diferente, sabe? Que ele é diferente, ele sabe que ele é. Só que eu não vejo eu não vejo um atleta com essa pegada então não sei se é um cara bom pro Botafogo, né? Custaria muito caro também. Então, voltando, né? Eu acho que esse tipo de discurso é muito ruim, porque joga muito pro torcedor e aí o torcedor vai voltar a cobrar o John Textor, seja de alguma forma ou outra, né? Se não acontecer, se não houver uma contratação, cara, de um tamanho como o Ramos Rodrigues. Então, assim, são coisas que é melhor nem falar, sabe? Eu acho, é melhor nem falar. Mas, enfim, né? Enfim, se vier, eu acho que seria interessante. Não acho que seria, não acho que seria ruim, seria muito interessante. Mas é de entender o momento do cara, como é que ele tá, né? Se tá querendo já se aposentar, enfim. Bom, bora, vamos de Vasco da Gama. Diretor do Vasco ficou bravo, hein? Fim de jogo do Mineirão reclama de árbitro, né? Ficou bravo, ficou invocado aqui. O Vasco que venceu o Galo, né? O Atlético Mineiro sofreu muito, hein? Sofreu muito. O Barbieri foi expulso. A Barbieri e Abel Ferreira foram os dois técnicos expulsos, né? Uma nova orientação da comissão de arbitragem de tolerância zero. Sei de verdade o que aconteceu, tá? Eu vou até pegar, vou até a próxima notícia é em relação ao Abel, tá? E aí o Brax, né? O Paulo Brax não falou nada, cara. Barbieri é um cara educado pra, peço perdão pelo palavrão de baixo calão, educado pra caralho, né? Mas também não é nenhum santo, é um cara que reclama bastante também. Então não sei o que que ele falou, né? Eu não vi a súmula do jogo do Vasco, mas a do Palmeiras eu tenho aqui, a gente tem a matéria, a súmula do que falou o árbitro para expulsar o Abel Ferreira, e essa já é a próxima notícia, né? Então trago essas duas, porque os treinadores ficarem um pouquinho mais ligeiros, especialmente os treinadores que costumam ser muito reclamões, vão ser punidos, tá? Pelo menos por essa primeira rodada, eu acho que deve mudar, tá? Eu acho que os caras devem suavizar a mão um pouco, eu não acho que vão ficar nesse negócio de tolerância zero, porque você sabe, né? Poder de bastidor, os caras começam a reclamar, né? E aí começa a suavizar um pouco, mudam-se as orientações, enfim. O Abel, eu acho que aqui a matéria do Palmeiras também pelo GE, e aqui artigo do Henrique Totti, tá? E aí, Toff, eu não sei se é Toff ou Totti, enfim, peço perdão aqui se a pronúncia estiver incorreta, mas sempre faço convite para você ir lá e conferir. E o Abel disse que não entendeu a expulsão dele, né? E, cara, essa frase aqui, ela é meio fora de contexto, né? Isso me tira a vontade de estar aqui. Parece que ele tá falando que quer ir embora, né? Essas frases. Essa aqui, pra mim, foi meio fora de contexto. Eu peço perdão pro Henrique que escreveu o artigo, mas quando você lê isso aqui, parece, nossa, então vai embora, né? Não tá gostando do Brasil, vai embora. Como eu já vi em alguns programas esportivos a galera falando isso, né? Pega o recorte e fala, sabe que é assim mesmo, não tá feliz, vai embora, né? O Palmeiras é maior que você e que não sei o quê. Cara, ele falou no sentido assim, cara, eu sou expulso, eu tô me controlando para isso, eu tô trabalhando para isso, para melhorar. E aí eu tenho que voltar para casa, eu tenho que ouvir corneta da minha mulher, das minhas filhas. Cara, isso me tira a vontade, né, de estar aqui. Foi nesse contexto que ele falou, tá? Não é que, não, nossa, a arbitragem vai querer fazer eu ir embora. E aí vou ter mais debate sobre isso, né? Vamos falar mais sobre isso. É um pouquinho fora de contexto, na minha opinião, enfim. Mas a reclamação dele, né? Ele até fala em coletiva. Eu tô curioso para saber o que ele vai escrever na súmula. Mas o pior disso é chegar em casa aqui, ó, que eu falei, né? É esse trecho aqui, né? Eu sei que tem o meu. Fico triste. Isso me tira a vontade de ser treinador, me tira a vontade de estar aqui, né? Primeiro ele fala, isso me tira a vontade de ser treinador, né? E aí parece que ele tá perdendo a vontade de estar no Palmeiras, no campeonato. Foi nesse contexto, tá? Por isso que eu falei, cuidado com as aspas aí, né?
tomar um pouco com as aspas. E aí a súmula, tem aqui a súmula. Ah, aqui, ó. Na súmula, o registro publicado no site da CBF diz que Abel gritou: que arbitragem de merda, né? Peço perdão da palavra mais uma vez. E aí falaram pro Abel Ferreira, ele falou, ele fala, né? Ele ironiza, né? Ele dá uma ironizada, enfim. É, tem mais coisa da expulsão do Abel. Diz que ele saiu da área técnica, se eu não me engano, não tá aqui totalmente, né? E falou que foi uma arbitragem de merda. É, política da tolerância zero. Se ele de fato falou isso, que ele falou, eu não xinguei ninguém. Eu não xinguei ninguém. Eu não sei quem tá certo e quem tá errado. Eu só acho que assim, se vai ter a política da tolerância zero, esse é o grande problema da arbitragem do Brasil, né? A arbitragem no Brasil, ela gosta de ser a estrelinha, né? A gente sabe que a gente sempre ouve debates de que assim, a arbitragem, ela é coadjuvante. Só que os caras gostam de ser estrela, não tem jeito. Os caras gostam, eu peço perdão aqui, cara. De verdade, com todo profissional que trabalha, mas os caras gostam de se aparecer. A expulsão do Abel, ele é um cara muito chato. Ele gosta de apitar o jogo. Eu sempre critico aqui. Tô aqui falando que o Abel é santo. Mas a política de tolerância zero já expulsa o Abel, né? Cara, assim, isso é uma situação de querer chamar atenção, sabe? Porque, assim, todo treinador vai reclamar. E quando o juiz vai revisar árbitro de vídeo, sempre tem aquela rodinha em volta dele, o que eu acho um absurdo. Eu acho que isso deveria ser proibido, né? Ah, vou revisar no vídeo, vai os caras atrás. Eu acho que tinha que ser proibido, né? Ninguém tem que chegar perto do árbitro. Mas assim, cara, se o problema da arbitragem é o seguinte: se existe essa regra agora, se existe essa orientação, ela tem que ser igual para todo mundo. Ela tem que ser igual para todo mundo. Não estou dizendo aqui que o técnico do Cuiabá deveria ser expulso, não. Não é nem esse o ponto. O que eu quero dizer é assim: isso vai se aplicar a todo mundo? Ou vai ser só para o Abel Ferreira, que é um cara marcado por ser chato, por querer apitar jogo? Esse é o ponto. Assim, ah, mas ele é chato, ele tá A gente sempre vê isso, né? Ah, ele é chato, ele tá marcado. Ah, pô, eu faço um convite a você. Tem um canal do YouTube, o X Racing, né? Onde eles colocam lá os corre dos motoqueiros, né? Susto de motos. Cara, vira e mexe, assim, os motoqueiros são parados em, em blitz, né? É parado por parar. Tem cara que é parado. Tem até vídeo do X-Racing que você vê que o mesmo cara ele é parado duas vezes, né? Ele para, ele tá indo fazer uma entrega, na hora que ele volta, passa pela blitz de novo, ele é parado de novo, né? E aí, cara, é aquela coisa assim, na dúvida, para, né? Na dúvida, para, só para ter certeza. Você acha que tá certo isso? Não tô falando que a polícia tá fazendo um trabalho errado, mas assim, na dúvida, para. Sabe? É esse mesmo. Não tô falando que tá certo ou que tá errado, tá, gente? É essa mesma reflexão que eu quero provocar aqui. Ah, o Abel muito reclamou, na dúvida expulsa. É esse o caminho? Né? É esse o caminho? Mesmo se ele não. Ele fez uma reclamação que vale, ou se ele não falou palavrão, se ele não xingou ninguém, na dúvida expulsa. E os outros, né? E os outros? Esse que é a coisa, assim, porque eu tô falando da questão de moto, na dúvida passa, mas tem muito delito cometido por motorista de carro, né? Só que não dá para parar para todo mundo. É esse que é o ponto. Não dá para parar para todo mundo, não dá para parar todo mundo. Eu não tô falando de novo que tá certo e errado, gente. É só para causar reflexão. Eu tô fazendo uma analogia aqui, ela não é boa, obviamente, mas é só para provocar reflexão. Assim, na dúvida expulso o cara, né? Eu acho que o questão arbitragem, o grande problema da arbitragem, e voltando, né? A arbitragem do Brasil não consegue ter critério, ela não consegue ter parâmetro. Os caras não têm, cara, perdão, eles não conseguem manter o mínimo de padrão para usar o mesmo parâmetro. Então, assim, o Abel pode xingar falar, pode até ter falado que a arbitragem de merda, a arbitragem de merda. Mas se amanhã, se chegar por exemplo, o Mário Jorge, o treinador do Flamengo, o interino do Flamengo, e falar que a arbitragem foi uma arbitragem de merda, não vão expulsar o cara. E não é porque é o Flamengo, é porque, pô, é o interino, né? Não tá marcado. Ah, passa, né? É isso que eu tô falando, assim. Você vai expulsar alguém porque ele tem o currículo de ser chato, você tá sendo errado já. Você está sendo tendencioso. Esse que é o ponto. A arbitragem,
ela é autoridade, ela tem que ser coadjuvante, ela não tem que ser protagonista no jogo, mas ela é a autoridade dentro de campo. E como autoridade, ela tem que ser idônea. Ela não tem que ser tendenciosa de não, tá marcado, vamos expulsar. Essa é a reflexão que eu quero fazer. O Abel não é santo, eu não duvido que ele. Eu não sei se ele falou isso, mas eu não duvido que ele tenha falado, tá? Não duvido que ele tenha falado. Mas se a tolerância é zero para como o Abel Ferreira, tem que ser a tolerância zero para todo mundo. Esse que é o ponto que eu quero chegar. O critério tem que ser o mesmo para todo mundo. Não adianta ser criterioso só com o Abel Ferreira, porque ele é muito chato. Não adianta o Felipe Melo entra no empurra-empurra, como aconteceu no jogo contra o Flamengo, né? Foi contra o Flamengo? Esqueci, ele vai pro empurra lá, ele nem dá um empurrão forte, ele é expulso, né? Mas é pelo currículo dele. Então tá errado a arbitragem. Tá errado a arbitragem. Porque não se usa o mesmo peso e a mesma medida para todo mundo. A arbitragem não deveria estar em campo, né? Esse que é o ponto, assim, se você vai entrar em campo, esse cara é chato, esse cara é malandro, esse cara se joga, o Abel Ferreira é reclamão. Se você entra em campo com essas coisas e qualquer reclamação eu já vou dar amarelo. Você está sendo tendencioso, você não tem que apitar, né? Porque você tem que fazer uma arbitragem idônea. E eu acho que alguns personagens da imprensa que ficam, mas ele é muito chato, ele é muito reclamão, e o árbitro já faz isso para ter o controle do jogo. E todos esses comentários eu acho que é muito ruim, cara. É muito ruim, porque você dá desculpa para arbitragem ruim, a gente dá desculpa para arbitragem ruim, dá desculpa para arbitragem tendenciosa, porque isso é uma arbitragem tendenciosa. Não estou falando que eles querem prejudicar o Palmeiras, mas nem o Felipe Melo, por exemplo, ou o Gabigol em dado momento, né? O Gabigol tomava muito cartão amarelo, qualquer coisa, e ele tomava falta de fato, os caras não davam, porque ele era um cara muito reclamão, um cara muito chato. E com o passar do tempo isso foi mudando, e a galera foi parando de pegar um pouco no pé dele. Mas assim, se você vai entrar em campo para ser injusto com o Gabigol, com o Felipe Melo, com o Abel Ferreira, você está comprometendo, você já está sendo tendencioso, você já está favorecendo o adversário. Então, é isso que eu tô falando. De uma certa forma, tá. Não tô falando que isso vai ter impacto direto no jogo. Mas você tá favorecendo o adversário. Se você entra em campo e falar qualquer reclamão que o Gabigol me der, eu vou dar um cartão amarelo para ele. Você pendura o cara no jogo. Você já tá prejudicando o Flamengo. Você já tá sendo tendencioso no jogo. Esse que é o ponto. A arbitragem ela tem que ser idônea. Por isso que eu tô falando aqui. Não tô discutindo se a expulsão foi certa ou errada. O que eu tô pedindo é critério. Tem que ter padrão no critério adotado. Se o critério novo é esse, espero que seja adotado para todo mundo. Porque tem muito treinador que a gente sabe que também não é santo, que reclama e que xinga a arbitragem veementemente, tá? Xinga, às vezes vira as costas, xinga, né? E aí o bandeirinha finge que não ouve. Fala, não foi com a gente. Mas ele sabe que foi com eles, né? Então, assim, o critério tem que ser o mesmo para todo mundo. O critério tem que ser o mesmo para todo mundo. Enfim, né? E esse, não duvido que o Abel falou isso, mas eu acho que ele falou num contexto como qualquer torcedor falaria, tá? Vira as costas, olha pro banco e fala: Caraca, que arbitragem de merda, né? Tá ofendendo alguém? Né? Enfim, né? É o que eu tô falando. Você vai expulsar a tolerância zero? Legal. Acho muito válido. Só que tem que valer para todo mundo, né? Tem que valer para todo mundo. Vambora, né? Já falei demais. Aqui a gente ainda tem que ouvir o Rogério Ceni, passar rapidamente pelos placares. Não vou falar em detalhes, até porque não acompanhei todas as partidas, né? Muitas partidas ao mesmo tempo. Palmeiras e Cuiabá, estreia do campeão brasileiro. A gente já falou aqui, é, teve até problema com o Daverson, né? Teve ex-companheiro que ficou na bronca com o Daverson, né? Enfim, Abel Ferreira expulso, o Cuiabá teve um jogador expulso, o Palmeiras abre o placar com o Hendrick, mais uma vez bem posicionado, né? E aí, cara, esses centroavantes do Palmeiras estão vivendo uma boa fase agora, né? O Hendrick fez gol, o Lopes fez gol mais uma vez, né? E aliás, esse é o gol do Lopes era o que eu acho que todo torcedor palmeirense esperava, né? Quando pedia desesperadamente por um centroavante, é um cara como o Lopes fez o segundo gol. Um cara que simplifica. Não é cara de dar um corte, não é um cara de dar um drible, não é um cara de dar um passe a mais. Ele mata no peito, no peito, não.
acho que foi no peito, né? Ele mata a bola, ele recebe, mata a bola e chuta direto. Ele não ajeita a bola, não tem nada disso, não tem firula. Esse era o centroavante que o Palmeiras queria, que o palmeirense queria, né? E ele tá confiança, né? Você vê que quando a confiança muda, você vê como é que muda a postura do cara, né? Até lances que eu falei, esse gol do Lopes, por exemplo, a matada de bola que ele dá e o chute, é algo é algo que um mês atrás ele ia matar a bola ia fugir dele, sabe? Então quando a confiança tá em dia, cara, ele mata a bola certinho, ele simplifica, gol do Palmeiras, Palmeiras vence por 2-1, o gol do Cuiabá, né? Gol do Ranielli, mais um erro defensivo do Palmeiras. O Abel fala em coletiva que os adversários querem mais, querem jogar mais contra o Palmeiras, Palmeiras é o adversário a ser batido. Repito, todos os gols que o Palmeiras vem tomando recentemente, erros defensivos bizonhos. Bizonhos. Esse foi mais um. Os gols da Copa do Brasil contra Tombense, né? Para mim deixou muito espaço para os caras chutar. Os caras foram muito felizes, mas não teve cobertura para alguém na frente para dificultar o chute. Os gols do Água Santa, erros crassos, bizonhos da defesa. Essa é do Cuiabá, mais um erro bizonho da defesa do Palmeiras. Então o Abel continua minimizando os erros da defesa do Palmeiras, que não aconteciam ano passado. Ele continua minimizando, falando que dando, cara, usando alguns argumentos, e agora o argumento da vez é esse: os adversários sempre vão lutar contra o Palmeiras, vão jogar mais contra o Palmeiras é o time a ser batido. O erro que o gol do Cuiabá, o ano passado, o Palmeiras não tomaria. O Palmeiras defensivamente no ano passado não tomaria. E aí você pode usar, pô, mas não tem Danilo. Mas o Danilo talvez ajudasse no gol naqueles 2 gols contra a Tombense, que a Tombense marcou. De ter um cara, de ficar ali na frente da grande área, fazer aquela cobertura. Ok. Mas o gol que tomou do Cuiabá e os gols do Água Santa, não. É gol de sistema defensivo, né? Muitos problemas, na minha opinião, dando muito espaço aos adversários ainda, tá? Campeonato Brasileiro começando, ele fala da questão de desgaste, acho que tudo isso vale. Mas mais um erro de defesa do Palmeiras. Pô, você tá crítico, hein? Você tá chato. Sim, tem que ser. A gente tem que ser, porque o Palmeiras elevou o sarrafo. Foi uma coisa que eu falei quando o Abel, acho que quem que foi? Teve algum podcast que alguém deu uma desabafada, né? O Palmeiras elevou o sarrafo. Então você espera o sarrafo lá no alto. E defensivamente o Palmeiras não tá no mesmo nível. Defensivamente, tá, gente? Defensivamente. Não tô questionando questão de confiança, como é que o Palmeiras funciona ofensivamente. Não é esse o ponto. Defensivamente ainda é um time muito, cara, que tá deixando muito a desejar, na minha opinião, tá? Vamos de América e Fluminense. Cara, que vitória do Fluminense, cara. Que vitória do Fluminense. América jogando Independência. O Fluminense não tomou conhecimento, cara. E aí a gente teve também um dos artilheiros do Campeonato Carioca, tá na seleção do Campeonato Carioca, que se destacou pelo Volta Redonda, o Lelê. Eu falei aqui, quando estava acontecendo os campeonatos estaduais e essas equipes zebras estavam se destacando, o Volta Redonda no Rio de Janeiro, eu falei também sobre o Água Santa, né? Falei sobre quem mais? O São Bernardo, né? Equipes que se destacaram, que chamaram atenção. Eu falei, gente, essas equipes que têm orçamentos menores, né? Que não têm o mesmo poder financeiro poder financeiro de contratação, que eu digo, tá? Que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras hoje. Cara, você tem que olhar para as equipes dos estaduais. Tem estadual que só os grandes se destacam. Os menores, todo respeito eu digo menores, tá? Os menores fazem campanhas ruins, fazem campanhas de coadjuvante mesmo. Mas quando o menor se destaca, cara, tem coisa boa lá. Tem coisa boa lá. E essas equipes de menos orçamento tem que buscar esses caras. O Corinthians contratou um jogador de São Bernardo e o Santos contratou 3 do Água Santa. Não tô falando que o Santos e o Corinthians são equipes menores, hein, gente? Ó, pô, senão depois começa a falar, tá falando. Não, mas o Santos e o Corinthians não têm o mesmo poder financeiro que tem o Palmeiras hoje para contratar. Eu falava, cara, Santos, Corinthians, o próprio São Paulo,
Em vez de ficar procurando. Gente, é só olhar para o campeonato estadual. Não precisa nem olhar para o Rio de Janeiro. Não precisa nem olhar para o Atlético Clube lá em Minas Gerais. É só você olhar aqui para o campeonato estadual. Tem equipes que estão pedindo passagem. E os caras são ruins. Os caras não tem um cara bom para compor o seu elenco. Né? É olhar para esses. É olhar para essas. Cara, é uma oportunidade de negócio. Os caras estão querendo uma oportunidade. E o Lelê no Volta Redonda foi esse cara. Entrou no segundo tempo, fez um pouco tempo que esteve em campo, fez um bom segundo tempo, fez gol, né? Fez o seu gol, o terceiro gol do Fluminense, né? O Fluminense abre o placar com Cano, John Kennedy faz um belo gol, depois Lelê, né? O goleiro chega a espalmar na bola, mas a bola ainda entra no chorinho, no limite. Se o Lelê conseguir manter a sua fase, é que agora é outra camisa, é uma camisa muito mais pesada. A gente tem que. Foi uma partida que ele teve à vontade. Ele estava à vontade, mas tem que observar com calma, ver se ele vai manter a sequência. Mas se ele conseguir repetir o feito que ele fez no Volta Redonda, tem um reserva aí. O Fluminense, o Fernando Diniz tem um bom reserva para o ataque, né? Para rodar esse elenco. Não vai ter jeito. Vai ter que poupar um momento ou outro. Nessa partida já começa, né? A mexer um pouquinho. Por exemplo, em dado momento ele tira o Ganso e coloca o Thiago Santos e acabou. Né? Todo respeito ao Thiago Santos. O Thiago Santos é um cara 100% de contenção, né? 100% de contenção. Aí é o que acabou, quando eu falo acabou, é no sentido de acabou. Agora fechou a conta. Agora é ficar na defesa mesmo. O resultado tá muito bom para um jogo fora de casa e coloca um cara mesmo para retrancar, né? Para retrancar. Mas a grande vitória da rodada tá 3-0, por isso que o Fluminense lidera o Campeonato Brasileiro de momento, tem 3 gols de saldo, né? 3 gols de saldo. Aqui o Botafogo e São Paulo, a gente vai falar um pouco desse jogo, né? O Botafogo começa em alta rotação, já faz um gol logo cedo. O São Paulo ainda consegue minimizar o prejuízo ainda no primeiro tempo. Bom para cara para dar uma tranquilizada, nivelou o jogo um pouco. Segundo tempo já foi um pouco mais do São Paulo, teve boas oportunidades, mas no final quem marcou mesmo foi o Botafogo, sai com a vitória. Red Bull Bragantino 2, Bahia 0. Bahia saiu na frente nesse jogo. O Bragantino teve que buscar a virada. Destaque para o Bruninho. Fez uma bela jogada para o gol de empate, né? O Sacha faz um gol de sola, né? Ele dá uma solada na bola, faz o gol da virada. E o Sacha, o Kudê até reclamou da saída do Sacha, hein? Pode fazer um bom campeonato no Bragantino. O Bragantino já mostra, já deixa o seu cartão de visitas para todos os que desconfiavam. E todo podcast, eu gosto de citar um personagem do mundo esportivo. E hoje eu vou citar o glorioso, o saudoso, né? Casimiro Miguel. Tem jeito, né? Pro Casimiro, o Red Bull Bragantino, antes, né? Quando estava fazendo a prévia dos campeonatos, seria uma das equipes que estariam rebaixadas, né? Ele fez isso na Casa TV. Ele, Luiz Fernando, narrador, né? E o Beltrão fizeram lá e ele colocava o Bragantino na zona do rebaixamento. Obviamente que é pelo momento, né? Pelo campeonato ruim que o Bragantino fez, mas eu não vejo o Bragantino tão mal, de verdade. Eu acho que o ano passado foi um ano atípico, foi um ano que deu tudo errado. Tá? O Barbieri já perdeu o controle do vestiário, estava muito claro, né? Jogadores acomodados. Esse ano já, que a gente tinha de notícia da Red Bull é que tudo ia mudar, tá? Os caras iam mudar muita coisa, porque os caras estavam muito acomodados lá. O time não é ruim, o time do Bragantino, para mim, ele tá à frente de muitos outros, pelo menos metade do campeonato. E a diferença é que o Bragantino, as pessoas acham que o Bragantino é SAF, né? Muita gente acha que o Bragantino é SAF. O Bragantino é uma equipe da empresa Red Bull. O Bragantino pertence à Red Bull. Por isso que o nome da equipe é Red Bull Bragantino. Essa é uma equipe Red Bull. Então, assim, o poder de investimento, o projeto esportivo da Red Bull é muito claro. É de garimpar jogadores jovens e fazer grana com isso. Já fez com o Arthur, por exemplo, de revender para o Palmeiras. Já conseguiu fazer uma grana. Então esse é o projeto esportivo do Bragantino, mas o potencial de contratação do Bragantino
ele é praticamente ilimitado, porque ele tem a bênção da Red Bull, né? Tem a bênção da Red Bull. Então, se no primeiro turno do Campeonato Brasileiro o Bragantino tiver na zona do rebaixamento, você pode, janela de meio de ano, cara, é capaz de trazer até jogador do Leipzig para não ser rebaixado, né? É capaz de trazer até jogador do Leipzig, porque é grana, a grana é deles. O Leipzig é a equipe deles também. É óbvio que assim, é de empresa, são CNPJs diferentes, é uma transação, tudo bem. Mas no fundo o dinheiro é do mesmo dono, o dinheiro é do mesmo grupo. É por isso que eu não vejo o Bragantino, em hipótese alguma, brigando contra o rebaixamento, né? Em hipótese alguma. Foi um ano muito ruim. Esse ano foi eliminado pelo Água Santa, mas um erro, cara, assim, um erro épico do goleiro Cleiton, né? Era o Cleiton na época. Um erro épico do goleiro, por isso que acabou eliminado pelo Água Santa, né? E também não dá para dizer, né? O Água Santa poderia ter feito um gol com a bola correndo, mas não praticava um futebol para isso, né? Enfim, mas assim, esse ano já mudou muita coisa, né? Com o Pedro Caixinha já deu para ver que mudou muita coisa. O Bragantino na reta final do Campeonato Paulista já começou a melhorar. A gente começou a ver uma melhora da equipe como conjunto e com poder de investimento para os padrões brasileiros, muito, mas muito, muito, muito acima da média de qualquer padrão brasileiro. Poder. Não significa que eles vão fazer. Querer não é poder, né? Mas o Bragantino tem poder para isso. Eles não o fazem por opção. Isso é o projeto esportivo deles. Mas eles podem. Eles têm grana para isso, né? Se ilude quem acha que o Bragantino é uma SAF como o Cruzeiro, que depende do Ronaldo ir lá conseguir investidor ou ele mesmo pegar e pôr o dinheiro dele, como é a SAF do Botafogo, que depende do John Textor. O Bragantino é uma equipe de uma empresa. Não, o Bragantino é a empresa, né? O Bragantino é da Red Bull, não é SAF, né? Não é SAF. Tanto que a Red Bull até estuda a opção de tornar SAF, né? Porque a SAF tem alguns privilégios, né? Em relação a credores, enfim, a negociações, a SAF tem alguns privilégios e eu vi que a Red Bull até considera, é, obviamente aqui eu faço uma brincadeira com o Casimiro, mas é com todo o respeito do mundo que eu sou um grande fã, mas essa do aqui. Eu acho o Bragantino é uma equipe que, em hipótese alguma, briga contra o rebaixamento. E já mostra a força, a diferença da temporada passada para essa, vencendo o Bahia de virada, né? Qualquer equipe sai atrás, pode sentir o baque. E o Bragantino era uma equipe que estava sentindo muito o baque, né? Nos últimos. Pra gente pegar o ano passado, toma um gol e desanda. Tomava o gol e desandava, né? Tomava o gol e azedava. Já é uma postura diferente, né? Já é uma postura diferente. O Bahia sai na frente com o Everaldo e o Bragantino vira o jogo com uma jogada monumental do Bruninho e o gol da virada com o Sacha, um gol de solada, tá? Vamos seguir. Atlético Paranaense e Goiás, o Atlético venceu por 2 e por isso é o vice-líder de momento, né? Teve gol do Pedro Henrique e do Christian e, aliás, belos gols, né? Aliás, belos gols. E Arena da Baixada, usando a força, né, do seu estádio, grama sintética, assim como o Palmeiras tem uma vantagem, né? O Botafogo, eu acho que vai fazer mais resultados no Newton Santos, no Engenhão essa temporada. O ano passado foi um desastre, né? Equipe que tinha uma das melhores campanhas fora de casa, o Botafogo. Esse ano tem tudo para mudar, gramado sintético deve favorecer. Então o Atlético Paranaense faz um grande resultado aqui. Fortaleza 1, Internacional 1. Internacional sai na frente, toma o empate do Fortaleza, tá? E aí tem esqueci uma fala do Mano Menezes. Tinha uma fala do Mano Menezes que eu queria destacar. Enfim, acabei esquecendo. Acho que falou que foi um bom jogo. No geral, o treinador sempre vai falar que foi um bom jogo, né? Eu esqueci a fala. Consegue 1-1. Duas equipes que imagino que vão rivalizar ali para brigar pelo G6, por Libertadores. O empate tecnicamente não foi bom para ninguém. Se de fato até o final da temporada eles brigarem por Libertadores, tecnicamente não foi bom para ninguém. Você precisa tirar ponto de um rival direto, né? E aqui, Vasco da Gama, né, venceu o Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Atlético Mineiro precisa da estreia da Arena MRV o quanto antes, né? Perdeu,
primeiro jogo da Libertadores no Mineirão, agora mais uma vez, né? O torcedor deve estar, cara, vamos estrear a Arena MRV o quanto antes. Vamos estrear o quanto antes. Para ser justo, tá? Para ser justo, o Vasco teve um início avassalador, gol do Andrei Santos, né? Primeiro, aliás, um gol meio maroto, né? Porque o Peck cobrou a falta. A bola, pelo replay, pelo replay, eu diria que a bola ia direto pro gol. Mas o Andrei deu um corte de cabeça para não correr nenhum risco. Ele, cara, ele se antecipou muito bem, fez um belo gol. E aí o segundo gol, aí sim do Gabriel Peck mesmo, né? Belo gol, né? Puro reflexo, né? O gol do Peck. E aí teve esses 10, 15 minutos de Vasco da Gama, né? O Atlético ficou meio atordoado, né? O Galo ficou meio atordoado com o que estava acontecendo. E aí partida vai passando, você vai cansando, né? Você perde aquele seu momento, o Galo também começa a ganhar aquele seu momento, o torcedor começa a dar aquela empurrada, os caras começam a acreditar, a confiar. O Maurício consegue fazer um gol o gol para diminuir, né? Um pouco o prejuízo, aliás, belo gol. E depois foi um abafa, cara. Foi um abafa, assim, pro torcedor vascaíno deve ter sido desesperador, cara. Deve ter sido desesperador. Teve um chute do Hulk ali que ele. Nossa, o Hulk pô, eu queria jogar bola como o Hulk, cara. Ele pega uma bola de primeira, assim, e aí a bola vai, cara, quase na direção do ângulo, assim, força o Léo Jardim fazer uma grande. Aliás, já o Léo Jardim, o personagem desse jogo, né? Se não fosse Léo Jardim, talvez. Sei não. Era capaz do Galo conseguir até a virada, tá? Capaz do Galo conseguir até a virada. Esse chute do, do Hulk foi um belíssimo chute, né? Belíssimo chute, cara. A defesa do Vasco como um todo começou de forma avassaladora e o ataque funcionou, mas a defesa do Vasco como toda funcionou muito bem, né? Léo Jardim fez uma grande partida, o Robson Bambu fez uma bela partida, o Léo, né? Então a defesa do Vasco soube o tal do saber sofrer, né? O tal do saber sofrer diminuiu muito o ritmo, né? Também o Maurício Barbieri é expulso. E aí, cara, talvez demorou para fazer algumas substituições, não sei, né? Que já não era o Barbieri mais. Então, no final acabou dando tudo certo. Mas correu grande risco, assim. Ao término da partida, o juiz ainda dá 7, 8 minutos de acréscimo. Ao término da partida, terminou com aquela sensação de, meu, foi uma batalha, né? Sofreu muito, mas conseguiu, né? Sofreu muito, mas conseguiu. Belo resultado, belo placar de uma equipe que está voltando da Série B, precisa recuperar confiança, né? O torcedor precisa recuperar confiança. O Vasco começa muito bem, né? Essa, essa campanha. Essa campanha de fazer uma Série A digna, né? De ficar tranquilamente. O Bahia começou mal, né? Começou até bem, vencendo o jogo, mas tomou a virada do Bragantino. Enfim, né, gente? Estamos falando demais. Vamos para a coletiva do Rogério Ceni de novo, né? Falando brevemente desse jogo. O Botafogo sai na frente, gol do Tiquinho. O São Paulo consegue empatar com o Caleri, um bate-rebote na área, um gol assim, o famoso Bumba Meu Boi, sobra pro Caleri, ele faz o gol. E o Eduardo faz o gol da vitória do Botafogo, isso já no final do segundo tempo. E o segundo tempo que foi mais do São Paulo, assim, né? O São Paulo tentou pressionar, teve chances claras, teve chance de empatar o Lucas Perry, né? E aí, alguns torcedores do São Paulo deve ter até ficado um pouco saudosista, né? Porque o Lucas Perry foi do São Paulo, né? E aí fez pelo menos duas grandes defesas, impediu aí o São Paulo de conseguir abrir, tomar as rédeas da partida, né? Conseguir assumir a liderança da partida. Foi muito bem, mas, cara, o que chama atenção no São Paulo é a sua deficiência em bola parada, né? Em bola aérea. Os dois gols do Botafogo de bola aérea, assim, cara, o gol do Tiquinho, assim, uma tranquilidade, né? Tranquilidade não, uma liberdade para cabecear que é ímpar, assim. A defesa do São Paulo me chama atenção porque eu sempre e a gente tem que tomar cuidado com algumas críticas também, mas, cara, o São Paulo foi eliminado.
de forma precoce no Campeonato Paulista, sofre com desfalques. Isso a gente sempre tem que colocar isso na conta também, mas teve um bom tempo para treinar. Teve um bom tempo para treinar, teve a data FIFA, teve um bom tempo para treinar. E cara, os problemas continuam os mesmos, né? Os problemas continuam os mesmos. Tivemos o controle da partida. Cara, todo jogo parece que o Rogério, tira no jogo contra o Ituano, que ele falou que foi a gente foi uma partida muito ruim, talvez a nossa pior partida, mas sempre, sim, toda partida o Rogério, fizemos um bom jogo, tivemos o controle da partida, dominamos a partida. Cara, você ter posse de bola, isso não é controle do jogo. Não, isso é controle do jogo, ok, isso é controle, mas isso não significa nada. Isso não significa nada. Os problemas defensivos do São Paulo, especialmente bola aérea, eles continuam. Não dá só, assim, o Arboleda é um só. O Arboleda é um só. Quando for na direção dele, ele vai tirar. Quando é no 1x1, até no 1 contra 2, ele até ganha. Mas não vai estar lá o tempo inteiro. Ele não está em todos os lugares da defesa do São Paulo, né? Então, cara, assim, os problemas se repetem. Né? Bola aérea, para atacar, para criar uma dificuldade, cara. Assim, o São Paulo não tem. Assim, você não precisa ter um craque. Você não precisa ter um meia de criação, um cara genial, até porque pouquíssimas equipes têm isso hoje. Pouquíssimas equipes têm um meio-campista mega genial que vai o tempo todo quebrar linhas. Cara, assim, se você não tem um cara genial, como muitas equipes não têm, uma equipe como São Paulo, que gosta de ter a bola e de propor o jogo, cara, você precisa ter alguma coisa diferente, você precisa fazer uma triangulação, alguma jogada ensaiada. E o São Paulo me passa a impressão de não ter isso. Fica assim, cara, é um jogo muito burocrático, mas assim, de ter a ideia, a premissa, a gente sempre valoriza. Porque assim, você precisa primeiro ter o controle da bola, né? Se a bola estando com você, já é um primeiro passo, já é um caminho andado, né? Só que depois disso você precisa transformar isso em um pouco mais de verticalidade. O São Paulo falta isso, cara. É impressionante, né? É impressionante. Não tem. Pô, são 90 minutos. Eu falei isso no jogo contra o Ituano, no pós-Ituano. São 90 minutos, cara. Assim, não é possível que em 90 minutos não acontece, sabe, uma tabelinha, mesmo que erre, assim, uma tentativa de tabelinha para alguém sair livre de marcação, cara, não tem isso, cara. Assim, então a impressão que passa é que passa jogo, os problemas são o mesmo. O São Paulo não é uma equipe que vai golear ninguém, mas que também não vai ser goleado por ninguém. Isso o torcedor pode ficar tranquilo, né? Não tranquiliza muito, né? Mas não vai golear ninguém, mas não vai ser atropelado por ninguém. É uma equipe de muita força física. A mudança de elenco que a gestão São Paulina fez junto com o Rogério Ceni do ano passado para esse, né? A renovação do elenco foi priorizado jogadores de muita força física. Então, São Paulo é uma equipe de muita força física. Mas não, cara, assim, vai sofrer, né? Vai ter jogo difícil, vão ter vitórias suadas, vão ter empates mais sofridos ainda, vão ter derrotas que vão ficar melancólicas, vão ser melancólicas. Esse vai ser um ano, cara, parece que esse vai ser a tônica do ano do São Paulo. Vai ganhar um jogo aqui, e eu não digo que vai ganhar na sorte ou perder na sorte, mas cara, é do jogo. Assim, é como o São Paulo joga, como esse São Paulo do Rogério Ceni joga. Uma equipe de muita força física, sem criação, com problemas defensivos que os adversários exploram, então vai tomar gol, vai fazer gol, então pode ganhar a partida de 1-0, de 2-0, às vezes, de 2-1, mas vai perder, mas vai empatar também 1-1, 2-2. Vai ser assim, cara. A ideia, né, que eu imagino que vai ser do São Paulo, a sequência do São Paulo essa temporada vai ser essa: ganha jogo, perde jogo, empata jogo, ganha jogo, perde jogo, e assim vai, né? Eu acho que o São Paulo, neste momento, eu acho que o São Paulo está no bolo das equipes que podem brigar para não cair, mas nesse momento eu não vejo, assim. Eu acho que vai ser uma equipe que vai ter sempre essa regularidade ruim, se é que a gente pode dizer assim. De vence um jogo, empata dois, perde, vence de novo, aí perde dois, ganha dois. Vai ser um negócio que assim, você não vai sair do lugar. Vai ficar o tempo inteiro no mesmo lugar, né? E isso pro torcedor é extremamente frustrante, né? Enfim, vamos ouvir o Rogério Ceni, o que, que ele tem para dizer em relação a partida. Coletiva mais curta, a gente também está com bastante tempo de podcast, então, deixando os créditos aqui, tá? São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo no YouTube.
primeiramente você torcedor, simpatizante, né, fã do esporte, entre lá, se inscreva no canal, né, dê essa moral aí para a TV do clube, curte o vídeo se você gostar da coletiva do Rogério e vamos embora aí com a palavra o treinador do São Paulo, Rogério Ceni. Olá, vamos fazer essa entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Botafogo no estádio Milton Santos. Rogério, boa noite, Monique Danello, TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre a análise dessa partida. O Caleri falou com a gente ali agora e falou um pouco em frustração de voltar para casa de mãos vazias, de estrear no campeonato com a derrota. Uma partida que o São Paulo, em determinados momentos, teve o controle, talvez até em boa parte da partida o São Paulo teve o controle. No segundo tempo teve até chances para fazer o resultado, depois acabou sofrendo gol. Talvez o início, uma falta de atenção naqueles 15 minutos iniciais tenha custado esse resultado de hoje. Boa noite. O começo, a bola parada, né? A gente, quando tem os 3 zagueiros, a gente se posta um pouco melhor com relação à bola parada defensiva. Quando joga com linha de 4 tem maior volume de jogo, mas sofre um pouco mais com bola defensiva, não é um time tão alto, né? Depende muito dos seus zagueiros para essa fase defensiva e do próprio Caleri. Acho que tivemos um pouquinho de desatenção no primeiro lance praticamente do jogo, ali, logo no começo, 3 minutos de jogo. E depois o time, do minuto 10 em diante, ele tomou conta do jogo e, na minha opinião, foi superior ao Botafogo. Mas futebol que vale são os gols, né? Nós empatamos, tivemos boas oportunidades de virar o jogo, controlamos bem o jogo. E no final, faltando 2, 3 minutos ali pro tempo regular para acabar, nós acabamos sofrendo um gol de cabeça. É uma pena mesmo, porque é um desgaste muito grande de todos, né? O time se doa muito, um time que luta bastante pela vitória. Eu acho que teve totais condições hoje de sair daqui, não com o empate, sim com a vitória no dia de hoje. E sofreu um gol numa última bola no jogo. Rogério, boa noite. Miguel Laranjeira, Globo. É aquela coisa que eu acabei de falar. Teve controle do jogo, a gente foi superior ao Botafogo. Eu acho que esse recorte, ele fica repetitivo, fica cansativo e até passa a impressão de ser um negócio conformista, sabe? Eu vou usar esse argumento, com todo respeito ao Rogério, tá? Todo respeito. Eu vou usar esse argumento de termos tido o controle do jogo como... esqueci o termo, a palavra que eu ia usar. Como um argumento para legitimar, né? Essa sequência de jogos, essa sequência de atuações, porque a forma que a gente pensa o futebol, a gente teve o controle do jogo, a gente poderia ter saído vencedor, fomos superior ao adversário, sabe? Sempre esse discurso, parece que assim, ele não vai mudar o jeito que ele monta o São Paulo, que ele treina o São Paulo, que ele arma o São Paulo, que ele propõe o jogo para o São Paulo, o jeito que ele se defende com o São Paulo. Ele não vai mudar nada, porque sempre ele, em geral, tá? É difícil o São Paulo fazer uma partida como fez com o Ituano. Normalmente são partidas assim, que o São Paulo tem mais posse de bola, sofre muito defensivamente, sofre para criar também. E é sempre esse discurso de, pô, tivemos a posse de bola, tivemos o controle do jogo, fomos superiores, sempre, né? Parece que assim, o discurso é sempre repetitivo. E é o que eu falei, isso passa a impressão de que isso é usado de argumento para legitimar, assim, cara, a gente precisa continuar, a gente precisa insistir, a gente precisa manter isso, porque isso vai dar resultado, mas fica cada vez mais evidente de que assim, os problemas do São Paulo, todo mundo já conhece e vai jogar desse jeito contra o São Paulo. Para não perder do São Paulo, para ganhar do São Paulo a gente fecha a defesa, fecha a casinha e joga na bola aérea. Essa é a fórmula para você bater o São Paulo. Se você vai ganhar ou não é outra história, mas você consegue ter uma chance boa de ganhar o São Paulo desse jeito. E eu não preciso falar de tática, não preciso ir muito além. Monta um arroio, uma linha de 5, né? 5-4-1, alguma coisa do tipo. Fecha o ferrolho ali, o São Paulo não vai passar de jeito nenhum, porque eu falei, não tem meio de criação. Isso muitas equipes do Campeonato Brasileiro não tem, mas não tem jogando ensaiado, não tem tabelinha, não tem nada de diferente para quebrar linhas. E aí num contra-ataque ou numa falta, numa bola aérea, você consegue tentar buscar o seu gol, né? Então, assim, essa leitura de, pô, tivemos o controle do jogo, cada vez mais me sinaliza de que nada vai mudar. Vai continuar sendo esse São Paulo, com essa cara, com essa conformação, uma equipe que vai sofrer muito defensivamente e vai sofrer muito para criar ofensivamente. Eu queria que você falasse um pouquinho da opção pelo Rafinha, sim, ali formando a linha de 3, e eu vi você conversando bastante com ele e com os outros zagueiros também, mas
tentando trazer um pouco o jogo ali pro lado direito. Acho que o jogo ficou bastante concentrado pelo lado esquerdo, especialmente no primeiro tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, na verdade, nós jogamos numa linha de 4 com o Rafinha de lateral direito, né? A única coisa que o Rafinha não tem o mesmo vigor físico para apoiar que o Caio Paulista, que nem é um lateral de origem, na verdade. E o Rafinha tem muito mais construção do que o Caio Paulista. Então, o time foi feito para construir do lado direito, do lado de cá, junto com o Michel, com o Nestor caindo por esse lado, junto com o Luciano caindo por esse lado, e depois fazer a virada para o outro lado no dia de hoje, né? E nós insistimos no começo do jogo, onde você fala que nós tivemos oscilando bastante, desculpa você fala, porque nós insistimos em começar. O Caio Paulista ele não é um jogador construtor, é um jogador de atacar o espaço, de atacar o fundo. Então ela tinha que ser construído do meio para a direita para chegar lá no Caio Paulista do outro lado. E nós insistimos algumas vezes em começar a jogada pelo lado de lá. Essa era talvez o que você fala sobre a correção de trazer o jogo mais para o lado direito, né? Mas o Rafinha jogou em linha de 4, ele não vai ter a mesma volúpia do Caio Paulista, ao mesmo tempo o Caio Paulista é um jogador pela sua característica de atacar espaço, de jogar até muito mais como atacante do que como lateral defensivo. Já o Rafinha consegue fazer melhor esse balanço para dar um pouco de equilíbrio ao time. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão. Vou comentar muito, né, do que ele falou, porque, né, quando o Rogério Ceni explica as ideias de jogo dele, fica evidente, né, que assim, não é algo do imaginário dele, né, esse é o ponto, assim, não é algo que, o Rogério Ceni tá viajando, quando ele começa a explicar as ideias, né, do posicionamento, da formação tática, fica evidente que ele é um cara que ele pensou o jogo, ele planejou o jogo. O jogo vai ser assim, né? Então o Rafinha é um cara consultor ali pelo lado de... Beleza. Só que daí a dar certo, né? Daí a dar certo. É aquela coisa assim, ele pode dar 1000 justificativas do que ele pensou, da formação tática, do jogador, da opção pelo jogador e tudo mais. Mas assim, o São Paulo me parece que é um loop infinito, né? Parece que está sempre fazendo atuações e esses sempre as mesmas. Cara, assim, não digo desculpa, mas é sempre o mesmo discurso, sabe? Sempre o mesmo discurso. De novo, é um cara que para mim sabe muito de futebol. É um bom treinador o Rogério Ceni, na minha opinião. Para muita gente ele é um treinador ruim. Né? Para mim o Rogério Ceni é um bom treinador. Ele é um cara que tem no currículo um campeonato brasileiro já. O Rogério Ceni tem campeonato brasileiro, ele tem campeonato carioca, ele tem Supercopa do Brasil, ele tem campeonato cearense, né? Ele tem Copa do Nordeste. É um cara mega vitorioso. Não estou questionando a qualidade dele como treinador, mas é o que eu falo assim, ele se prendeu, é uma coisa que eu falava do Fernando Diniz, por exemplo. O problema do Fernando Diniz, para mim, ele é um cara cheio de boas ideias, sempre foi, mas ele se prendia aos seus dogmas de uma forma, cara, assim, extremamente fiel, né? Fiel, fanático, assim. Eu acredito nisso e eu vou com isso até o fim. Só que, em dado momento, ele teve um entendimento do que ele precisava. Eu não preciso abrir mão de tudo que eu acredito. Mas eu preciso ter um entendimento de que tem coisas a serem melhoradas. O Fluminense hoje é uma equipe que toma pouquíssimos gols. Pouquíssimos gols. E o que eram as equipes do Fernando Diniz? Equipes goleadoras, mas que também eram muito vazadas. Eram equipes muito vazadas, né? E hoje você vê a diferença. Óbvio que tudo você consegue consolidar também com o tempo de trabalho, mas isso vai do treinador também. O Rogério Ceni ele tem os seus dogmas no São Paulo, ele tem o seu jeito de pensar o futebol do São Paulo, só que ele não muda. Ele mantém, ele é extremamente. Pode ter dado certo no Fortaleza, pode ter dado certo, se bem que no Fortaleza eu acho que ele jogava diferente e no Flamengo também, até porque pelos jogadores que você tem. O São Paulo tem estilo de jogadores que ele pensa o futebol desse jeito, só que ele não sai disso, ele não muda. Por isso que eu falei, cara, para um adversário é muito fácil jogar com o São Paulo hoje, porque ele sabe que o Rogério Ceni vai sempre armar o time do mesmo jeito. O São Paulo vai se comportar diferente quando for para jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? Não sei, contra o Fluminense. Aí sim o Rogério Ceni vai fazer um negócio diferente, porque aí a responsabilidade está do outro lado. Os caras vão vir para cima, os caras vão agredir, a gente tem que ter uma outra postura. Aí sim ele vai mudar. Mas assim, contra outros, no geral,
na grande maioria dos adversários, é sempre o mesmo jeito, cara. Assim, parece que você vê repetidamente as mesmas coisas, sabe? Parece que é o mesmo jogo, né? Parece que o São Paulo ainda tá no mesmo jogo. Sobre o gramado, o estádio Nicolas Santos abriu hoje com um gramado sintético, e você percebeu alguma coisa diferente? Os jogadores falaram alguma coisa sobre a qualidade por causa da chuva? Não, eu não sou muito fã de gramado sintético, mas os jogadores elogiaram muito, falaram que gostaram bastante. Claro, é novo também, é uma coisa que saiu agora, mas todos elogiaram bastante. Eu prefiro um gramado sintético, um campo com buracos e que você não consiga trabalhar bem a bola. Acho que a chuva ajuda, muito pelo contrário. Na grama sintética, a chuva ajuda o jogo a fluir, a bola a correr mais rápido. Todos os jogadores gostaram. Eu não jogo mais, não posso dar uma opinião de dentro do campo, mas todos que eu falei acharam o gramado muito bom. Sobre o gramado aqui, né? Quanto mais equipes tiverem o gramado sintético, tem gente que não gosta, né? Mas quanto mais equipes tiverem o gramado sintético, eu acho que vai ficar bom para todo mundo, né? Porque aí você vai ter todo mundo mais conhecimento, vai ter mais experiência de jogar na grama natural e na grama sintética também, né? Agora já são 3, né? Na Série A já são 3 equipes. O Palmeiras, o Atlético Paranaense e agora o Botafogo. Então já vai aumentando, né? A vantagem talvez, e à medida que isso, eu falei, eu acho que outras equipes também ainda vão adotar o gramado sintético, porque é mais fácil a manutenção, é mais barata a manutenção, né? Ainda mais se for uma arena multiuso, que tem outros eventos, é mais fácil, né? É mais barato de você manter. Então, eu imagino que muitas outras equipes vão tornar. E aí, essa vantagem que se tem de ter o gramado sintético, né? Que era exclusividade de algumas equipes, e ainda é uma exclusividade, mas vai se tornar cada vez menos. Eu acho, tá? Pelo menos esse é palpite meu. Esse início de brasileiro não. Ah, só porque o Rogério falou, né? E aí, tem muita gente que não gosta, mas é melhor você ter um gramado sintético do que um gramado cheio de buraco, com gramado irregular, tufo de grama aqui, gramado muito ralo lá, né? Gramado que acumula poça de água. Então, assim, acho que é melhor, né? E úmido, como ele falou, né? A bola fica ainda mais rápida, né? O Palmeiras faz muito isso no Allianz Parque, né? Sempre que os repórteres estão lá, eles falam, ó, irrigação agora tá acontecendo, grama fica úmida para a bola correr ainda mais e facilita o jogo de transição do Palmeiras, né? Duas regras diferentes. Primeiro, já foram 2 treinadores expulsos, que são tentando proibir mais. O Abel Ferreira foi expulso hoje, o Maurício Barbieri acaba de ser expulso lá no Mineirão. Queria que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, que estão tentando ser mais rigorosos, se você concorda, se acha que é um exagero. E outra coisa, a regra que proíbe os goleiros de se provocarem os atacantes, que vão bater o pênalti, que tornou muito mais rigoroso também esse contato do goleiro com o atacante, esses jogos mentais. O que você acha sobre isso também, por favor? Bom, eu não sei quem foi expulso assim na rodada, não acompanhei, eu não estávamos trabalhando até agora. Eu não tive zero problema com a arbitragem, foi super bem tratado, um quadrado que fica fora do campo. Eu não sabia dessa rigorosidade existente, ao menos no jogo de hoje foi para trabalhar, foi tranquilo. E a outra do pênalti, que o goleiro não pode mais. Pode, entre aspas, provocar, né? A regra agora expressa, o que aconteceu lá na Copa do Mundo, do Diego Martins, depois a FIFA mudou, a CBF adotou a mesma regra. Vamos analisar como vai ser assim que tiver, que ao menos ver uma penalidade de algum jogo, alguma coisa assim. Eu juro que eu não só acompanhei o nosso jogo mesmo hoje aqui, ainda não consegui ver nada do que aconteceu mais a fundo, assim, não consegui ver nada dos demais jogos da rodada, para essas coisas. Perguntado aí sobre a questão da rigorosidade, da arbitragem, aqui foi tudo tranquilo, comigo foi, mas com o Rogério é tranquilo mesmo, né? O Rogério Ceni já é um cara mais sossegado no trato com a arbitragem, né? Aí ele vai ser um sossegado em relação à provocação de goleiro que ele falou, né? Também não tem muito como ele falar, ele também não era goleiro de ficar provocando não é provocando, né? Desconcentrando os atacantes. Vamos para a última pergunta, tá? Já estamos com mais de 1 hora aqui, vamos só para mais uma pergunta da coletiva do Rogério Ceni, aí a gente fecha o podcast de hoje. Rogério, boa noite, fez o Correio da Copa do Brasil. Hoje você começa com o Luciano entre os titulares, né? E acaba sendo obrigado a trocar, ele volta com gelo na coxa, volta num peso bastante, você opta pelo David no lugar, que também acaba tendo que sair durante o jogo. Sim. Eu queria saber qual a situação dos 2 jogadores, se você tem que perder eles por muito tempo pelo restante do campeonato. A situação é mais delicada, porque nós temos o Caleri que fez 180 minutos, voltando de um mês parado, e também está no limite. O Luciano tomou uma paulistinha, eu acho que foi na coxa, e não tinha condições, já era para ter tirado ele no finalzinho. No primeiro tempo eu tentei levar o jogo até o intervalo para poder acertar melhor, né, o time para fazer a substituição. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa também. Então nós temos o Edson também que
está tentando também em São Paulo ficar bem para o jogo, ficar pronto para terça-feira, mas corremos o risco aí de não ter nenhum dos 4 atacantes que nós temos o Juan também da base, né? Mas corremos o risco de ficar sem nenhum atacante para esse jogo de terça. E o David talvez tem que analisar melhor, fazer um exame de imagem, né? Os outros acho que é mais uma coisa que não mais do que um jogo pode ficar fora. O David é o único que corre, acho que um risco maior do que mais do que um jogo. E aí, logicamente, que fica um pouco mais difícil de montar um ataque, quando você joga em casa, precisa vencer seus jogos, né, e tudo. Mas são coisas que acontecem, pancadas, né? Ali uma bola dividida do David, acho que foi o joelho, pegou o joelho com o joelho. O Luciano também foi uma pancada na altura alta na coxa. É um jogo de esforço muito grande de todos, né? Por isso que a gente lamenta muito não conseguir levar a vitória daqui, porque quando você se dedica, se esforça tanto assim e corre o risco de lesões e tudo, você gostaria ao menos de sair com os 3 pontos. E nós fizemos por onde sair com esses 3 pontos, mas não fomos eficazes aí nas finalizações. Aqui ele não falou muito, né, sobre a situação do Luciano, o David, né? São atletas que o Luciano ele fala, pô, tomou a Paulistinha, até, né? Jogo de contato faz parte, né? E aí o David também acabou saindo. Ele não falou, né, a situação, como é que, assim, uma avaliação preliminar, né, do que foi, se vai ter que ficar muito tempo fora, se não vai. Acho que a pergunta foi mais nesse sentido. Ele exalta a questão de, pô, o problema é que o Caleri ficou muito tempo em campo, né? O Caleri é um brigador. O Caleri, assim, a equipe do São Paulo é uma equipe de muita imposição física. E o Caleri sempre foi. O ano passado já era um São Paulo que não era tão físico, era um pouco mais técnico. E o Caleri sempre foi esse jogador que leva o jogo para o aspecto físico. Ele sempre brigando entre 2, 3 zagueiros. É um cara brigador. Ele é muito brigador. Então ele ficar mais tempo em campo realmente é uma coisa que preocupa também, porque da gestão do elenco, né? Da gestão do elenco, que agora a gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação para ver se vai poder contar, quando vamos poder contar com ele, né? Se na próxima partida já dá, se não, né? Então, assim, é um problema você ter atacantes que se lesionam, mas assim, questão de quanto tempo vão desfalcar o São Paulo, aí eu realmente não sei. O Rogério Ceni também não falou muito sobre o assunto. E é isso, tá, gente? Aí, por isso que a gente sempre fala, né? É importante a gente contextualizar, a gente deixa, obviamente, a crítica ao trabalho do Rogério Ceni, porque eu falei, parece um ciclo vicioso, né? Você parece estar sempre ouvindo o mesmo discurso. Só que também cara, é um ciclo vicioso as lesões do São Paulo, né, cara? É impressionante. É impressionante. E também um pouco falta de sorte, né? A gente faz a crítica também, só que a gente também tem que ser racional, né? Não adianta a gente só fazer a crítica pela crítica, só que tem que ser racional também. Faltou um pouco de sorte, obviamente, né? O, o Lucas Perry estava numa noite muito feliz, também é importante destacar isso. E, cara, o azar, né? O azar do goleiro tá numa noite muito feliz, de ter Luciano e David machucados. Então, assim, também o futebol, eu falo assim, o futebol jogado, ele não agrada, você não vê coisas diferentes, parece que você tá sempre vendo a mesma coisa de São Paulo. Mas o filme é repetido também quando você fala, pô, falta um pouquinho de sorte, pô, lesão de novo. Então, assim, é um conjunto de coisas, cara. É impressionante. Assim, os caras, não sei, mano, assim, o futebol tem, assim, tem muitos profissionais, né? Tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisiologista, tem médico. Cara, assim, não sei, cara, aposta no místico, cara. Eu não estou sendo irônico aqui, hein? Não estou sendo irônico. Aposta na superstição, cara. Não sei, chama alguém pra benzer, joga um sal grosso, eu não sei, cara. Porque assim, se só jogasse mal, é uma coisa, mas também, além do jogar mal, às vezes, tem a questão de falta um pouquinho de sorte, né? Tem uma pitada cruel de azar também, né? É impressionante. Então é isso, gente. Eu fecho por hoje. Vamos voltar para a tabela aqui daquela nossa, daquela nossa prévia de Brasileirão. Por enquanto, Palmeiras. A gente falou que o Palmeiras é favorito ao título. Fluminense tá lá, né? Neste momento é o líder de momento, né? O Palmeiras tá com 3 pontos, mas tá aqui pelo saldo de gols, tá? É importante destacar isso. E dos que o Galo ficou mais para baixo, né? Acabou perdendo. Dos que a gente achou que teria um ano difícil, o São Paulo e o Bahia, né? Já começaram mal, mas, cara, é assim, primeira rodada, né? Primeira rodada. Nada para se desesperar,
mas é já um início para acender um sinal de alerta. É um campeonato onde se exige regularidade, você precisa começar bem, e essas equipes começaram mal, tá? É isso, gente. Vamos voltar para... Ah, não precisa da agenda do dia, tá aqui, né? Os jogos de domingo, então a gente vai ter o Flamengo ainda sem Jorge Sampaoli, o Corinthians aqui encarando o Cruzeiro, o Grêmio encarando o Santos. Partidas, só partida boa, né? A gente vai acompanhar tudo e amanhã a gente está de volta com mais podcast, tá? Fecho por hoje. Ótimo final de semana para todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.